Welcome! Seja bem-vindo, bem-vinda! Quer saber como é possível ter visto de habilidades especiais para morar aqui nos Estados Unidos ou mesmo um green card? E como é para revalidar o diploma caso você seja um advogado no Brasil? Hoje, uma advogada brasileira que trabalha aqui nos Estados Unidos vai nos contar como é a vida por aqui. Mas antes de tudo, vai lá, assine o canal, dê aquele joinha, ative o sininho para não perder nada que passa por aqui. Olha só. A Gisele Ambrosio é advogada do Consulado Brasileiro em Los Angeles e trabalha diretamente com a comunidade. Se formou no Brasil em Direito e é especialista em processos para conseguir vistos para artistas, atletas, cientistas ou para aqueles que se destacam nas suas áreas de atuação. Fiz várias entrevistas com ela, mas nunca perguntei da vida. Quando é que você veio para cá? Eu vim para cá no ano de 2003, fazem 16 anos que eu estou nos Estados Unidos. E por que veio para cá? Eu vim porque eu estava desiludida com o Brasil já naquela época. Eu tinha já feito a minha faculdade de Direito, tinha terminado, tinha minha carteira da OAB, mas eu sentia que no Brasil as leis não eram respeitadas. E eu queria estar num lugar onde as leis fossem respeitadas pela vida, para o trabalho e para a vida pessoal. Mas você teve que fazer o curso de novo? Como que foi para advogar aqui? Sim, então, para você advogar nos Estados Unidos, você tem que ter a carteira do estado onde você pretende trabalhar, porque cada estado aqui tem a sua lei, né? Então, eu, por exemplo, sou licenciada na Califórnia, tá? Se você é licenciado em qualquer estado, você pode praticar leis federais nos Estados Unidos inteiro, como, por exemplo, imigração, mas os outros tipos de leis somente local, tá? Então, você tem que ter a carteira do estado. Na Califórnia, para você praticar aqui, basta você passar na prova. Então você veio com a faculdade feita no Brasil e fez uma prova aqui. Isso, eu fiz mestrado antes, tá? E graças a Deus, porque a prova é bem difícil. Então, assim, eu agradeço que eu tive a oportunidade de adquirir esse conhecimento na faculdade aqui. Para mim foi extremamente importante, até para eu aprender o jeito deles de pensar, que é diferente do nosso. Até a forma de se escrever, obviamente, uma petição aqui, e a forma de se pensar juridicamente também, na minha opinião, é diferente da nossa. Mas se viesse de lá e tentasse fazer a prova antes do mestrado e passasse, poderia trabalhar aqui? Poderia trabalhar. Olha que beleza. A Califórnia, se eu não me engano, é o único estado nos Estados Unidos que permite isso. E você chegou a advogar no Brasil ou veio para cá logo quando se formou? Não, eu advoguei por um tempo, alguns meses, o suficiente para eu saber que eu não queria ficar lá. Mas o suficiente para poder comparar também como funciona lá e aqui? Você consegue fazer essa comparação? Consigo. Nos últimos 2 anos de faculdade também você tem que fazer um estágio no Brasil, né? Então não foram só aqueles meses de trabalho, foram os 2 anos antes, inclusive que eu trabalhei em prisões de segurança máxima no Rio de Janeiro. Então, assim, eu pude ter essa experiência assim em primeira mão do que é estar em contato com o detento, como funciona o sistema prisional daquele país, né? Aqui também nos Estados Unidos eu cheguei a trabalhar com direito criminal no começo, eu era paralegal. Mas a gente acaba no dia a dia falando que a burocracia no Brasil é maior, que aqui a gente consegue as coisas com mais facilidade. Para quem está advogando também? Com certeza. Essa é uma das diferenças grandes que eu noto entre o sistema de lá e o sistema daqui, é que a coisa aqui corre com muito mais eficiência dentro do próprio sistema jurídico, né? No Brasil, por exemplo, é comum você ver um caso que leva anos para se decidir, né? Aqui a coisa corre com muito mais rapidez, pode acontecer em meses ou até num espaço menor de anos, né? Às vezes leva um pouco mais de tempo, mas não tanto quanto no Brasil, com certeza. O fazer justiça aqui é realmente mais rápido, acontece, porque lá a gente vê assim, recorreram mais 10 anos, 20 anos para recorrer, aí a pessoa vai presa depois de 30 anos para algum caso. Aqui é mais rápido mesmo? Aqui é mais rápido, eu sinto que é muito mais eficiente e para mim foi o principal motivo pelo qual eu saí do Brasil e vim para cá. O que precisaria para fazer no Brasil para melhorar o sistema jurídico do Brasil? Olha, Cleide, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Queria eu ter essa resposta, mas
começa com todo o processo aqui que já está em andamento. A gente tem muito o que aprender com os Estados Unidos, né? O processo aqui de eficiência já existe, e a gente pode aprender um pouco, né, com os Estados Unidos. Esse papo podia durar o dia inteiro, né? Porque a gente não ia chegar a nenhuma resposta, né? Mas eu queria falar contigo sobre um assunto que todo mundo me pergunta o tempo inteiro, que é quem pode vir para cá, quem conseguiria um visto de permanência, um green card, e acho que você tem a resposta para isso. É claro que, se tendo um membro da família direto que já vive nos Estados Unidos, a coisa ajuda, né? Se for através de família. Mas eu tenho trabalhado muito nos últimos anos com o visto de habilidades extraordinárias, que, na verdade, eu estou trazendo os talentos de outros países para os Estados Unidos. Né? São pessoas que realmente se destacam na sua área de trabalho, e essas pessoas podem ser atletas, artistas, pessoas da indústria cinematográfica, tenho trabalhado bastante também do Brasil e de outros países, pessoas do mundo de negócios, o mundo da ciência também e educação. Tá? Se a pessoa se destacar o suficiente na sua área de trabalho, onde ela tenha mídia sobre ela, prêmios, reconhecimento de outros profissionais da área, tudo isso são coisas que contam, são requisitos do visto. É uma lista grande, então eu ofereço para quem quiser entrar em contato comigo, eu explico com prazer. Tá? Quem achar que de repente qualifica, que está se destacando, já está no topo da sua área profissional, é um prazer explicar para essa pessoa e ver se ela cabe ou não dentro do visto O de habilidades especiais, que depois, inclusive, pode levar ao green card. E nesse caso, a pessoa não precisa ter emprego aqui, ela primeiro aplica para o visto e aí vem para cá para tentar emprego, é isso? Não, no visto O, a pessoa precisa de ter já um sponsor, que a gente chama de peticionário, né? O empregador americano que esteja disposto a assinar para o visto dessa pessoa, dizendo que ele tem interesse que esse atleta, esse artista ou essa pessoa da indústria cinematográfica venha para os Estados Unidos. Já no caso do green card por habilidades especiais, a pessoa pode aplicar direto sem um peticionário, caso essa pessoa, por exemplo, tenha medalha de ouro ou seja muito reconhecida na área dela, ela já pode aplicar diretamente para o green card e não precisa de peticionário. Aí vai aplicar. E quanto tempo está demorando para isso? O visto O, nós temos uma taxa que pode ser paga para a imigração, que é a Premium Processing, é uma taxa para que o caso saia de forma mais rápida. Em 15 dias nós temos a resposta. Caso tem emprego, no caso, tem que vir correto. Isso, exato. E acontece muito, né? Principalmente na indústria da música, onde a pessoa às vezes tem um show que vai acontecer dentro de um mês, ou mesmo dentro da indústria cinematográfica, a gente costuma ter essas datas assim que chegam rápido e a gente tem que aplicar para essa taxa, junto com essa taxa, tá? Mas o green card está demorando cerca de um ano nessa categoria, dentro da categoria do visto O. Se a pessoa aplica depois o EB1, né, que seria o green card, está demorando por volta de um ano. Para quem está mais fácil conseguir o visto? Tem isso? Tem, Cleide. Por exemplo, para os vistos de trabalho, como, por exemplo, o visto de habilidade extraordinária que eu estava mencionando para você, se a pessoa tiver a qualificação, se ela tiver os requisitos do visto, eu não tenho tido problema nenhum em obter as minhas aprovações. Inclusive, nos últimos anos, a minha aprovação tem sido de 100% nos vistos O, de habilidade extraordinária, no visto P, para atleta e artista, e para o visto EB1, que é o green card, né, para essas pessoas de habilidade especial. Os vistos de trabalho são aprovados, sim, se a pessoa puder cumprir com os requisitos do visto. Quem vem para cá como estudante consegue talvez emendar um visto de trabalho? É fácil ou não é? É possível sim, Cleide. Às vezes, dependendo do curso que a pessoa fizer, no final ela recebe uma permissão para trabalhar dentro da área dela por um ano. Então é interessante a pessoa ver quando ela for cursar alguma coisa aqui nos Estados Unidos, se a faculdade oferece essa permissão no final do curso ou não. Porque aí pode aproveitar, de repente ser contratada, a empresa gostou dela e já consegue emendar um visto, um green card. Exato, eu já vi isso acontecer bastante, que é durante esse período que a pessoa pode trabalhar, ela fazer os contatos que vão ser os futuros empregadores dela. Tá mais difícil, tá mais caro? Como que tá para quem quer ser contratado por uma empresa aqui americana? Aumentou há alguns anos atrás, mas não dentro do governo Trump ainda, tá? Ele disse que sim, que talvez ele vá subir as taxas dos vistos de trabalho, mas ainda estamos aguardando essa atitude, essa decisão dele. Agora vamos falar um pouco sobre da vida? Vamos falar da vida um pouquinho? Você sente falta de alguma coisa no Brasil?
Ai, eu sinto muita falta da minha família e dos meus amigos. Sempre que eu posso, eu vou lá. E eu sou muito brasileira. As pessoas falam que tem gente que vem para os Estados Unidos e acaba perdendo. Apesar de 16 anos aqui, eu me sinto 100% brasileira. Estou em contato com brasileiros o dia inteiro, né? A maior parte dos meus clientes são brasileiros. E eu sinto muita falta da comida. Eu faço sempre que posso na minha casa pão de queijo, eu sou de Minas. Tomo guaraná, eu sinto muita falta da comida e estou passando isso para minha filha. Estou passando a língua, estou passando os costumes. Tá falando português, a Maia? Bem, a Maia tenta. Ela fala um pouco sim, mas ela responde, a tendência dela é responder em inglês, mas assim, eu fico em cima, e principalmente ali na hora de corrigir, sempre sai o português, né? Menina, vem aqui! Porque é importante, a gente vê muitos filhos de brasileiros que não falam português aqui, né? E acabam não tendo muita ligação com o país depois, porque não tem a língua, né? Da família que tá lá, alguma coisa nesse sentido. O que você acha disso? Eu acho sim, e é engraçado que antes de eu ter filhos, eu via esses pais que às vezes não conseguiam passar o português para os filhos e julgava, admito, mas hoje eu vejo como é difícil, porque nem sempre eles querem falar a língua, que é uma língua que eles não estão vendo toda hora. Então, notando essa dificuldade, eu tento trazer o Brasil para ela de todas as formas. Por exemplo, agora ela acabou de aprender a comer goiabada, e ela ama goiabada. E sempre que eu posso, eu leio livros da Mônica, leio histórias do Brasil. Por exemplo, eu comprei para ela um livro de lendas brasileiras. Na verdade, ela ganhou. Eu comprei um outro livro para ela, mas eu estou sempre comprando livros de história, músicas infantis brasileiras. Dessa forma, eu tento sempre manter o contato. Principalmente porque teu marido é americano e vocês falam mais inglês em casa, né? Então agora, abre o seu coração, qual que é... Como que é teu marido? Meu marido é americano, mas cresceu no Brasil, então eu não posso falar dessa diferença cultural dentro de casa. Você com certeza teve outros relacionamentos no Brasil com outros homens brasileiros. Qual que é a diferença de ter um relacionamento com um homem americano e um homem brasileiro? Fala de tudo por aqui. Não, adorei. A primeira vez que alguém me pergunta isso assim em público, né? Mas o homem americano, ele é um pouco... Ele não tem o temperamento, vamos dizer assim, do brasileiro, né? Mas ele tem também os lados positivos. Por exemplo, eu sinto que o meu marido me ajuda bastante com a minha filha e eu digo para ele que ele nasceu no lugar errado, porque ele adora futebol e ele é uma pessoa super aberta a outras culturas, o que nem sempre a gente vê nos americanos, verdade? E ele não, ele é aberto a outras culturas, inclusive o nosso primeiro encontro, nosso primeiro date, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, foi num jogo de futebol. Mas já teve beijo? Porque aqui não tem beijo no primeiro date. Não teve beijo da primeira vez, não teve. Mas a gente foi para um jogo de futebol e eu falei, olha, que diferente. Ele já teve, né? E logo ele tratou de aprender português. Não fala fluentemente, mas entende tudo, principalmente quando eu não quero. Quando eu não quero que ele entenda, ele entende tudo. Mas demorou quantos dates para o primeiro beijo? E sabe que eu não me lembro? Talvez umas semanas, eu acho. Umas 2 ou 3 semanas. Né? Mas eu já estava aqui há um tempo, então assim, eu já tinha aprendido como eles são diferentes da gente, né? E às vezes a gente tem que ir com cuidado para não assustar os americanos, né? Tem uma amiga que levou 6 meses, ela estava quase desistindo. Não, no meu caso foram só algumas semanas. Então, só para terminar, melhor coisa e pior coisa daqui? A melhor coisa é a segurança e a organização. Eu adoro como tudo funciona. Eu chego no Brasil, eu levo susto quando eu tenho que pegar uma fila no banco. Por exemplo, aqui a gente não tem fila no banco, né? Mas principalmente a segurança, saber que a minha filha está segura, que eu estou segura nas ruas. Eu demorei anos para parar de ter medo, de parar de trancar a porta, parar de checar as janelas. Isso é uma coisa que eu trouxe comigo do Brasil. Eu vivi no Rio nos últimos 6 anos, se eu não me engano, que eu estava no Brasil. Então, eu trouxe essa coisa. Eu estava acostumada com tiroteio à noite, com o barulho de tiro, né? Então, custou sair de mim isso. Então, essa é a coisa que eu mais gosto daqui. O que eu menos gosto é a falta do calor brasileiro. Eu sinto calor humano? Do calor humano, dos amigos, dessa coisa de ter um churrasquinho em casa, né, uma batucada no domingo, que eu adoro samba. Eu sinto muita falta disso, com certeza. Mas sinto que eu tomei a decisão certa. Tá certo.
gente sente falta também, assim, de abraçar, né? E Ai, beijar. não é? Porque as pessoas Ai, daquelas obrigada. abraçam e faz dar um tapinha, assim, bem de longe nas costas. Não é? Sabe que às vezes eu vou e abraço instintamente, aí eu explico, desculpa, no Brasil a gente abraça. E no geral as pessoas gostam. Elas acabam, já cria aquela simpatia, né? Mas eu aprendi também a só segurar a mão, né? A gente aprendeu bem. E tem gente que nem isso gosta, né? Tem nojo, eu acho. Então é isso, muito obrigada novamente. A gente vai te dar mais beijos já já. Obrigada a vocês também. Já aproveita aí, assine o canal, como eu falei no início. E até a próxima entrevista. Grande beijo. Nossa. Um beijo.